Uma boa noite, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e sua família. O Senhor Jesus, ele tocou no meu coração uma palavra para estar trazendo aí para todo aquele que é cristão, para todo aquele que se arrependeu dos seus pecados e aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou seja, que decidiu tomar a decisão de seguir Jesus. Que essa palavra está no livro de Lucas, do capítulo 9, do versículo 23 ao versículo 25. A minha tradução é a nova NTLH, ou seja, nova tradução na linguagem de hoje, então é um pouco diferente. E eu creio que é mais fácil para entender. E diz assim: Depois disse a todos: Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses e esteja pronto cada dia para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida verdadeira e ser destruído? Amém? E aqui, Jesus dizendo, para as pessoas que se alguém escolhesse segui-lo, ela tinha que deixar tudo que ela tinha e estar pronto para morrer todos os dias. E é muito interessante nessa palavra, que Jesus, quando ele fala sobre o seguidor dele, ele não diz que os seguidores dele iam, por exemplo, o que muitos dizem hoje, vão viver o melhor de Deus. Ou que muitos dizem, Jesus, ou então Deus vai realizar os seus sonhos. É muito interessante porque as pessoas elas não querem Jesus pelo que ele é, pela salvação, mas querem ele por aquilo que ele pode dar. Aqui Jesus ele deixa bem claro que aquele que seguisse a ele não ia dar tudo. Ele não ia dar as maiores bênçãos, as maiores riquezas, não ia dar tudo do bom e do melhor. Mas ele diz: esqueça seus próprios interesses. Não ponha seus interesses em primeiro lugar. Eu queria ler mais uma passagem que está também no livro de Lucas, que diz assim: Quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus: Eu estou pronto a seguir o Senhor, para qualquer lugar onde o Senhor for. Então Jesus disse: As raposas têm as suas covas, e os pássaros os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde descansar. Aí ele disse para outro homem: Venha comigo. Mas ele respondeu: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte meu pai. Jesus disse: Deixe que os mortos sepultem os mortos. Mas você vá e anuncie o reino de Deus. Outro homem disse: Eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá despedir da minha família. Jesus respondeu: Quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. É muito interessante aqui, principalmente no versículo 59. Não, 59 não, 58, quando ele fala sobre as raposas e os pássaros. Porque quando Jesus ele dá esse exemplo, ele está dizendo assim: nem eu tenho onde dormir. Se você escolher me seguir, você também não vai ter. Quando Jesus está dizendo o contexto ali da raposa e dos pássaros, porque até uma raposa tem um lugar onde repousar a sua cabeça. Assim também o passarinho ele tem um ninho para poder dormir. Mas ele estava dizendo: eu não tenho onde repousar. Eu não tenho onde descansar, não tenho onde dormir. Ele está dizendo: você também não vai. E quando ele dá o segundo aqui, no versículo 59, quando chega esse homem e fala: deixa eu sepulte o meu pai, ele não estava dizendo que de fato o pai dele estava morto. Até porque se estivesse, ele estaria num velório. Mas quando ele está falando sobre isso, ele está falando que ele queria voltar, esperar o pai dele morrer para depois ir com Jesus. Ou seja, ele não queria seguir Jesus naquele exato momento. Aí Jesus diz a ele: deixe que os mortos sepultem os mortos. Ou seja, deixe ele aí. Quando ele morrer, alguém sepulta ele. Assim também no versículo 61, quando o homem diz: eu seguirei o Senhor. Ou seja, ele diz: eu de pronta mão vou te seguir agora. Mas aí ele diz: mas primeiro deixe que eu vá e me despeça. Na hora que ele diz: eu seguirei o Senhor, naquele momento ele tomou a decisão de seguir Jesus. Ele diz: Jesus, eu vou te seguir. Mas quando ele disse vá, não, quando ele disse deixe que eu vá e me despeça da minha família, quer dizer então que ele ia voltar, só que daí ele podia acabar não voltando mais. Ou seja, ele ia lá despedir da família dele, mas ele ia olhar para a família dele e não ia querer ir com Jesus. Ou seja, ele decidiu seguir Jesus, mas aí ele olhou para trás. Olhou para trás para ver o que ele estava deixando. Ou seja, Jesus, ele não diz para a gente que nós iremos ter o melhor. Ele não diz que viveremos o melhor. Em Isaías, o Senhor diz que o povo ali comeria do melhor da terra se fosse humilde. Muitos usam esse versículo, que está em Isaías, capítulo 1, que nós, cristãos, iremos comer do melhor da terra. Mas Jesus não diz que iremos comer do melhor da terra. Mas é muito interessante que nós podemos comer do melhor da terra, se trabalharmos para isso.
E está lá em Salmo 128, versículo 2, que diz assim: Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e te irá bem. Ou seja, se você trabalhar, você pode comer do melhor da terra. Você pode desfrutar do melhor que essa terra tem para oferecer. Mas você vai ter que trabalhar para isso. Não diz que Deus vai te dar, você que tem que trabalhar. Aí vem a questão, se você trabalhar para comer do melhor da terra, será que você vai ter tempo para o reino de Deus? Aqui no versículo 62, no versículo 60, na parte B do versículo 60, Jesus diz, mas você vá e anuncie o reino de Deus. Aí você vê que interessante. Jesus ele quer que nós anunciemos o reino de Deus. Ele não diz que a nossa vida está em primeiro lugar, mas se nós colocarmos a nossa vida e os nossos interesses, os nossos sonhos e os nossos propósitos em primeiro lugar, nós não iremos anunciar o reino de Deus. Não existe essa conversa aí de, eu vou seguir meu sonho e Deus pode me usar a partir do meu sonho. Não. Quer dizer, eu vou buscar fazer a minha vontade e se Deus quiser, Ele me usa. Ou seja, a minha vontade está em primeiro lugar. Hoje o número de pessoas que ora a Deus para saber o que Ele quer é muito pequeno. E quando a pessoa diz que tem um sonho, ela diz que aquele sonho nasceu do coração de Deus. Mas isso é mentira. Por exemplo, Jonathan Edwards, o grande avivalista, se ele dissesse, eu creio que se ele no passado tivesse dito que o sonho dele, de ser quem ele havia se tornado, era de Deus, então eu poderia dizer que é verdade, porque ele se tornou um grande avivalista. Não foi algo que beneficiou a ele, mas beneficiou o reino de Deus. Assim também como, por exemplo, Carlos Spurgeon, se ele dissesse assim, que o sonho dele se tornar um grande pregador e expositor da palavra de Deus nasceu do coração de Deus, então de fato ele se realizou, por quê? Porque ele se tornou um homem assim. Um grande expositor da palavra de Deus, um grande pregador que ajuntava 20 mil pessoas num único lugar onde ele pregava a palavra de Deus. Eu posso dizer que esse sonho nasceu do coração de Deus. Por quê? Porque ele se tornou um homem de Deus. Se de fato o sonho que você tem e você acredita que esse sonho nasceu do coração de Deus, então você tem o dever de se tornar um homem ou uma grande mulher de Deus. É isso que você tem que se tornar. Porque a Bíblia diz que é isso que nós temos que ser. Um homem ou uma mulher de Deus. Se realmente você acredita que esse sonho nasceu do coração de Deus. Deus, ele não diz aqui no Novo Testamento que ele vai realizar os nossos sonhos. E ele não diz também que ele implanta sonhos no nosso coração. Mas se nós vivemos em comunhão com Jesus, Deus ele vai nos direcionar para fazer sua vontade através do Espírito Santo. Eu venho deixar essa palavra dizendo, não busque os seus interesses, mas busque aquilo que Deus mandou você buscar na Bíblia. Antes de acreditar que você vai buscar realizar seu sonho, porque Deus está te direcionando para isso, busque primeiro viver aquilo que Jesus disse que era para você viver. Jesus ele te deu uma ordem, que é pregar o Evangelho. Então, antes de fazer qualquer coisa, vá e anuncie o Evangelho. E quando você perceber que você anunciou e aquilo que você anunciou gerou um fruto de verdade na vida das pessoas, então vai e busque viver a sua vida então, Mas primeiro, coloque Jesus em primeiro lugar. Não busque viver a sua vida antes de viver aquilo que a Bíblia diz que você tem que viver. Se você for um cristão de verdade. Há cristãos fora do nosso país que estão passando por uma perseguição muito grande. E eles não estão vivendo o melhor de Deus. Não estão comendo do melhor da terra. Não estão realizando seus sonhos. Mas estão sendo perseguidos. Estão sendo mortos. Não porque eles são apenas cristãos, mas porque seria, eu creio que seria fácil ser um cristão e ficar escondido. Eu sou cristão, eu vou adorar a Deus da minha forma aqui, sem ninguém ver, sem ninguém saber. Quem vai me denunciar? Mas o que eles estão fazendo? Eles estão pregando o Evangelho. Mesmo sendo crime, mesmo sendo um perigo para a vida deles, eles ainda estão anunciando a palavra de Deus. E por isso eles são pegos, são presos, ou eles são torturados e mortos, ou então são mortos. É isso que está acontecendo com eles lá fora. E tudo isso por quê? Porque eles são semelhantes a Jesus. Porque de fato estão tomando sobre si as dores de Cristo. E estão buscando ser semelhantes a Ele. Ao invés de buscarem seus próprios interesses, estão buscando aquilo que o Senhor quer. Porque tem cristãos lá fora que saíram, por exemplo, do Brasil para ser missionário lá fora. Mesmo correndo o risco de morrer. Por que esse missionário saiu do Brasil para ir para lá se aqui é muito mais fácil viver a palavra de Deus? Se aqui nós não somos perseguidos. É mais fácil ficar aqui no Brasil. Aqui a gente não vai ser perseguido, aqui a gente não pode ser torturado, aqui a gente não vai ser morto. Aqui eu posso viver do jeito que eu quiser, eu posso fazer a faculdade que eu quiser, eu posso estudar do jeito que eu quiser, eu posso arrumar qualquer trabalho se eu for capaz para isso. Ou seja, para que uma pessoa vai querer sair de um país bom que nem o Brasil para viver em outro país?
Para que alguém vai querer fazer isso? A pessoa só faz isso se de fato ela estiver unida com Cristo Jesus, porque as atitudes dela serão guiadas pelo Espírito Santo. Não serão baseadas naquilo que ela quer, mas serão baseadas naquilo que Deus quer, sendo obediente e crendo na palavra de Deus. Nós só podemos ir até onde a nossa fé for. Não podemos ir além disso. Mas é por isso que o Senhor nos sustenta. E quando nós não conseguimos mais caminhar, o Senhor nos sustenta com a sua mão. Mas, se formos cristãos, se vivermos do jeito que a palavra do Senhor diz que nós temos que viver. Então não se esqueça, a sua vida não está em primeiro lugar. Aquilo que você quer, os seus sonhos, os seus propósitos e os seus objetivos não estão em primeiro lugar para Deus. Para Deus, o reino está em primeiro lugar. Ele deixou bem claro, Jesus deixou isso bem claro. O reino é prioridade. Sua vida e aquilo que você quer não é prioridade. Mas você, a Bíblia, o apóstolo Paulo diz que nós somos escravos de Deus. Antes nós éramos inimigos de Deus, éramos separados, mas agora nós estamos em união com o nosso Senhor através de Jesus. Fomos trazidos da morte para a vida, não para sermos servidos, mas para servir. O apóstolo Paulo fala sobre isso e nos menciona como escravos de Deus. Mas interessante, porque somos escravos, mas somos livres, livres para fazer a nossa escolha. Nós decidimos se vamos obedecer a palavra e praticá-la ou se vamos distorcê-la e vivê-la da forma errada. Mas no final, cada um irá prestar conta da sua vida e cada um irá colher o fruto daquilo que plantou. E nesse momento não vai haver para onde fugir, mas estará diante de Deus e tudo aquilo que está encoberto será descoberto por Ele. E não vai haver desculpa. Se você tem a palavra de Deus, viva de acordo com ela. Não invente uma desculpa, não procure falsos pregadores, falsos profetas que ficam profetizando aquilo que você quer ouvir, mas busque aquilo que a palavra de Deus tem para você. Eu queria deixar mais uma palavra que está em Colossenses capítulo 3, que diz assim: vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, põe o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está assentado, ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas que são daqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unida com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. O Senhor diz que as nossas bênçãos estão no céu e não aqui na terra. Ele diz para buscarmos pelas coisas que estão lá no alto e pensarmos nas coisas que estão lá no alto. Não é errado você trabalhar, não é errado você estudar, fazer uma faculdade, não é errado, mas lembre, Jesus tem que estar em primeiro lugar. O reino de Deus tem que estar em primeiro lugar. Deus pode abençoar grandemente a sua vida. Ou então você pode trabalhar até conquistar alguma coisa e dizer que foi bênção de Deus. Mas isso não é garantia de que você vai ter a vida eterna. Porque a nossa salvação é pela união com Cristo Jesus. Mas se eu vivo de uma forma que a palavra de Deus, que não é de acordo com a palavra de Deus diz, significa que eu não estou de fato em união com Cristo Jesus. E vai acontecer o que Jesus disse. Jesus ele vai voltar como um ladrão no meio da noite, no momento que não estivermos esperando. E só vai subir com ele aqueles que estiverem prontos, não aqueles que estiverem dormindo e desatentos quanto à sua vinda. Por isso, viva de acordo com a palavra de Deus. Nunca deixe aquilo que Deus colocou em suas mãos de lado para correr atrás das coisas do mundo. Porque são as pessoas do mundo que correm atrás dessas coisas. Eles acabam perdendo a vida e acabam indo para o inferno. Mas você, viva de acordo com a palavra de Deus. Coloque-a em prática todos os dias. Medite e coloquem-as em prática. Lembrando, você é falho, você é pecador, você ainda erra. Mas você tem um advogado que vai interceder por você e vai lutar pela sua causa. Então, que Deus possa abençoar a vida de todos aqueles que estiveram ouvindo essa palavra. Foi o que Deus colocou no meu coração e é o que eu tenho vivido todos os dias. Apesar de que ainda mesmo assim com as minhas fraquezas, eu ainda acabo falhando. Eu ainda acabo falhando naquilo que Deus colocou na minha mão. Muitas das vezes eu acabo não sendo perseverante e eu acabo não sendo fervoroso do jeito que eu acredito que eu tenho que ser. Eu ainda acabo errando, mas graças a Deus eu ainda estou de pé, porque Jesus me sustentou. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, nem é porque eu sou mais forte, mas foi porque eu estou com Cristo e é Ele que está me sustentando, porque senão eu já teria me desviado da palavra de Deus, já teria saído da presença de Deus. Mas se eu estou de pé hoje, foi porque eu li a palavra de Deus, eu meditei e coloquei em prática e vivi uma vida de oração. Aí o Senhor me sustentou, para que eu não desanimasse e acabasse abandonando a Ele. Se você fizer isso da mesma forma que eu, Jesus também vai te sustentar. Mesmo quando você errar, Ele ainda vai te perdoar e ainda vai te dar força para você recomeçar de novo. Porque a dia o Senhor renova as nossas forças. Não para viver para as coisas desse mundo, mas para viver para a glória dEle.
Que Deus possa estar abençoando a todos, então. Boa noite.